E aí, meu povo, professor Andrés na área, cheguei para mais uma aula aqui e a gente vai fazer essa aula de agora sobre mudança de fase. Vamos continuar falando sobre mudança de fase, só que eu passei para você fazer uma questão, uma só, pedir, assim, coração aberto, pedir, faz aquela questão lá, você falou, faz, professor, você fez? Vamos lá, se você fez, vamos ver agora como, se tá certo ou tá errado. Se você não fez, dá um pause e tenta você fazer, tá? Mas foi uma tarefinha de casa, 3 do praticando para você fazer. E a questão fala o seguinte, no interior de uma caixa de isopor há 5 kg de gelo a menos 20 graus. Então 5 kg de gelo a menos 20 graus. Dentro da caixa são despejados 10 gramas de água a 100 graus. Se liga, despejei lá 10 gramas de água a 100 graus. Quanta massa de gelo não derretido ainda sobra no interior da caixa? Quanta massa de gelo não derretido ainda sobra no interior da caixa? Considere que a caixa de isopor seja isolada, isto é, não permite trocas de calor com o meio externo. Beleza? Tá, calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, calor específico do gelo é 0,5 calorias por grama grau Celsius e o calor latente de fusão é 80 calorias por grama. Show? Beleza. Primeira coisa, eu tenho 5 kg de gelo a menos 20, povo. 5 kg de gelo a menos 20, né? Isso quer dizer que para eu derreter o gelo, o que tem que acontecer? Eu tenho que ceder calor para o gelo, ele tem que ir até 0 grau. Confere? Tem que ir até 0 grau. Se liga, se ele tem que ir até 0 grau, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar quanto de calor eu preciso para fazer este gelo, 5 kg de gelo, ir até 0 grau. Se está mudando de temperatura, eu vou usar que macete, né? Não vou usar que moleza. Essa formulinha aí. Beleza, eu tenho 5 quilos. Eu vou usar em quilos? Não. Por quê? Porque o calor específico está em calorias por grama, tá? Então vou usar em gramas. 5 quilos são 5.000 gramas. Então, Q fica igual a 5.000 vezes o calor específico do gelo é 0,5 e a variação de temperatura é de menos 20 até 0, então a variação dá de 20, né? Então fica Q igual 20 vezes 0,5 dá 10 e 10 vezes 5.000 dá 50.000. Então eu preciso de 50.000 calorias para fazer esse gelo chegar até 0. Sucesso? Beleza, tá aí? Tá. E daí eu tenho 100 gramas de água a 100 graus. 100 gramas de água a 100 graus. E este calor, para fazer o gelo chegar até 0, por exemplo, ele vem da onde? Vem de 100 gramas de água. Daí eu me pergunto, para e pensa comigo, quanto de calor esses 100 gramas de água consegue me dar até ele chegar em 0? Né? Faço que macete de novo. Quanto de calor a água líquida consegue dar até chegar em 0. Faço lá o que? Macete. O que vale? Eu quero saber. A massa é 100, calor específico vale 1 e o ΔT vai valer quanto? O ΔT é a variação de temperatura que é 100 graus também. Por quê? Porque a temperatura ele quer ir de 100 até 0. Fica Q igual a 100 com 2 zerinhos a mais, dá 10.000 calorias. Olha só, povo, que doideira. Essa questão é uma pegadinha. Ah, professor, você tá de brincadeira comigo? Não tô, cara. Tá? É uma pegadinha. Por quê? Porque, eu só consigo ceder 10.000 calorias. E pro gelo chegar até 0 grau, eu preciso de 50.000 calorias. Mas eu só consigo ceder 10.000. Então, eu não consigo nem fazer o gelo chegar até 0 grau. Ou seja, todo o gelo vai ficar lá, ele não vai derreter nada. Quanto de gelo vai ter no final das contas? Vai ter os 5 quilos e os 100 gramas ainda, porque os 100 gramas vai congelar. Confere? Então, o gelo que vai ter dentro e a resposta da questão pegadinha, se liga, vai ser 5 quilos mais 100 gramas. 5 quilos e 100. Show? Beleza? Por quê? De novo aqui, porque eu só tenho para ceder para o gelo 10.000 calorias. E o gelo precisa para chegar em 0. Nem contei quanto que ele precisa para derreter. Para chegar em 0, ele precisa de 50.000. Não é suficiente. Sobra ainda, falta 40.000 calorias. Sucesso? Beleza? Valeu, povo! Então essa questãozinha aí tá feita. Agora, tem uma última coisa
Uma última não, mas uma penúltima coisa deste capítulo que é importante, que é este conceito aqui, povo, curva de aquecimento. Este gráfico é um gráfico que gosta de cair em vestibulares no Enem, porque ele mostra a curva de aquecimento de alguma coisa. Olha para cá, com muito carinho, amor, compreensão. Eu vou só redesenhar isso aqui ali para ficar mais fácil de eu explicar, tá? Ó, é mais ou menos isso que tem aqui, ó. Aqui é temperatura medida em graus Celsius e aqui é quantidade de calor recebido medida em calorias. Povo, olhe com carinho para cá. Aqui, ó. O que esse gráfico ele te fala? Esse gráfico ele te fala como que a temperatura varia à medida que eu vou cedendo calor para um objeto. Confere? É isso que o gráfico fala. Como que a temperatura varia quando eu vou cedendo calor para o objeto. Beleza, prof. A temperatura aqui do objeto estava menos 20 graus, prof. Menos 20 graus. Eu comecei a ceder calor, ele foi até zero. Chegou em zero, eu continuei cedendo calor. Continuei cedendo calor. Só que a temperatura, ela não mudou. Sabe o que é isso? Quando isso acontece, eu cedo calor e a temperatura não muda, quer dizer que aqui está acontecendo mudança de fase. Numa substância pura, que é o que a gente está estudando aqui, numa substância pura, enquanto ela está mudando de fase, ela não varia a temperatura. Nunca, professor? Não, não varia. Professor, se eu colocar, deixa eu ver se eu entendi, peraí. Se eu colocar água na panela, tá, colocar para ferver, beleza. E eu deixo lá no fogo alto. A água não vai chegar a 101 grau? 102 graus? Não. Toda ela vai vaporizar a 100 graus. Chegou a 100 graus, meu, se eu colocar no fogo alto, no fogo baixo, qual que é a diferença? É só o tempo de vaporização. Mas ela não vai mudar a temperatura. Isso fala muita coisa. Assim, ó, quando você vai cozinhando o arrozinho, né? Quando a água estiver fervendo, não adianta, cara. Deixa no fogo baixo. Por quê? Se você deixar no fogo alto, a água vai fugir mais rápido. Mas não vai aumentar a temperatura. Ele não vai fazer teu arroz cozinhar mais rápido. Sacou a ideia? Então deixa no fogo baixo e só mantém a temperatura a 100 graus. Porque enquanto está mudando de fase, não varia a temperatura. Você entendeu essa frase? Mas, professor, eu entendi, mas eu não acredito ainda, prof. Se eu colocar água na panela e eu coloco o fogo no máximo e eu construo ali do lado ainda uma fogueira de São João para esquentar mais ali a água, ela não chega a 101 graus? Não. Enquanto ela estiver mudando de fase, ela não muda de temperatura. Você entendeu? Tudo bem? Beleza. Professor, eu tenho uma pergunta. Fala. Professor, e se eu colocar a panela, a fogueira e um lança-chamas ali, professor? Eu vou colocar um lança-chama naquela água. Não vai mudar a temperatura? Cara, não. Enquanto está mudando de fase, não muda de temperatura. Fechou? Ficou muito claro isso aí para você? Mas, e este gráfico ele te fala justamente isso. Aqui, ó, eu estou esquentando alguma coisa. Se eu estou esquentando, é calor sensível que eu vou utilizar para calcular qualquer coisa aqui. Aqui, a coisa está mudando de fase. Se está mudando de fase, se eu quiser calcular qualquer coisa, vou usar calor latente. Que moleza, tá? E aqui, quer dizer que todo o material mudou de fase. Daí sim, ele começa a mudar a temperatura. Aqui é calor sensível. E daí lá em cima, se isso aqui for a água, lá em cima vai ficar assim, ó. Por quê? Tá vaporizando a 100 graus, se for a nível do mar, né? 100 graus, tá vaporizando. Enquanto tá vaporizando, não muda a temperatura. E depois ele volta de novo. Isso é chamado de curva de aquecimento. Sucesso? Você consegue interpretar uma curva de aquecimento se aparecer na tua frente? Tranquilo? Então cuidado. Temperatura em função da quantidade de calor. Beleza? Massa, povo. Então saiba fazer esse tipo de questão aqui. O que mais que eu preciso te passar? Mais uns detalhezinhos. Se liga nessas dicas aqui. Rapidão. Ó, aquilo que para uma determinada pressão, coloquei aqui só para você ir acompanhando, mas para uma determinada pressão, temperatura de fusão e temperatura de ebulição, elas são bem definidas, certo? Mas eu já dei spoiler na última aula que se eu mudar a pressão, muda a temperatura de ebulição das coisas e muda a temperatura de fusão também. Como que funciona? Olha só, como funciona a panela de pressão? Panela de pressão, prof? Como funciona a panela de pressão?
Panela de pressão, a ideia dela é fazer pressão. Sério, professor? É, por isso que eu chamo de panela de pressão. Tô falando sério, ela faz pressão. E quando ela faz pressão, porque ela é vedada, ela não deixa nada sair, então à medida que as coisas vão vaporizando, vai aumentando a pressão lá dentro. E à medida que aumenta a pressão, a temperatura de ebulição, ela aumenta. Então a água numa panela de pressão consegue chegar a 120 graus, dependendo da panela. Sacou? Enquanto a água numa panela normal, se estiver a nível do mar, ela vai chegar no máximo a 100 graus. Por isso que o feijãozinho, ele cozinha mais rápido na panela de pressão. Porque a temperatura lá, chegando a temperatura da água lá fica maior do que na panela normal. Sacou a ideia? Isso é muito show. Mas, e daí? Coloquei aqui. Para o aumento de substância, temperatura de fusão e ebulição variam de acordo com a pressão externa. É isso que a gente está falando. Quanto maior a pressão, maior a temperatura. Quanto menor a pressão, menor a temperatura. E durante a fusão ou a ebulição, se a pressão permanece constante, não muda a temperatura. Fechou? Isso aí é importante. São informações importantes para agora. Tá, prof. O que mais? Sobre evaporação. Só para fechar isso aí. Sobre evaporação, lembre-se que eu falei que evaporação é um processo lento que a qualquer temperatura acontece. Você lembra disso? Só que ela é influenciada por alguns detalhezinhos. Por exemplo, quanto maior a temperatura, maior a taxa de evaporação. Isso você já sabe. Só que eu não falei, eu vou falar agora. Depende também da natureza do líquido, das ligações das molequinhas do líquido. Então, dependendo da natureza do líquido, tem líquido que vaporiza mais fácil, tem líquido que vaporiza mais difícil. Os que vaporizam mais fácil, os que evaporam mais fácil, são chamados líquidos voláteis. Isso você estuda mais na química, mas só para dar uma noção aí. Beleza. Depende da área da superfície. Se tiver um copo com água ou uma bacia com água, a bacia vai vaporizar, vai evaporar mais do que o copo, tá? E depende da pressão da superfície. Então, a nível do mar, acontece menos evaporação. A nível mais alto, menos pressão, acontece mais evaporação. Beleza? Então, ó, isso aqui é até meio óbvio, né? Fala a verdade. Quanto menos pressão eu faço, mais as molequinhas conseguem escapar, né? Para uma prova, pensa no lógico mesmo que você consegue acertar. Então, ó, esses termos aqui são os termos da evaporação. Sucesso? Com isso, a gente fecha a parte teoriquinha deste capítulo aí. Beleza? Fechou. Você consegue já resolver a grande maioria dos exercícios do teu livro. Os que você não consegue resolver é uma coisa que a gente vai ver na próxima aula, que é: e se tiver questão de mistura para calor latente? Ah, daí o negócio fica legal. Se tiver questão de mistura para calor latente, daí o negócio fica legal e a gente vai ver na próxima aula. Beleza? Deixo de exercício para você, ó. Interpretação do gráfico, que você já sabe. Então, faça esse aí, praticando 1. E faça isso aqui, ó, praticando 4. São 2 questões aí para você fazer. Eu falei 2 ou falei 3? Falei 3, né? Boa. Então tem 3 questões para você resolver, que é a questão 1 do praticando, a questão 4 do praticando e a questão 4 do praticando. Essa aqui tá bugado, né? Acha aí ou tira um print, que daí eu corrijo na próxima aula. Sucesso? Beleza? E isso a gente termina a parte teórica. Próxima aula, resolvo esse e vou resolver algumas questões mais intensas desse capítulo aí, do teu livro mesmo. Sucesso? Beleza? Fechou, povo? Professor André Asca por aqui. Até a próxima. Valeu pela paciência aí. Tchau!